Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Antes de nós iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje, quero convidar a todos para a gente fazer uma pequena prece, uma pequena oração. Fechar um pouquinho os olhos, deixando do lado de fora por alguns minutos as nossas preocupações, as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas provas, e deixando a energia desta casa que os benfeitores espirituais muito gentilmente prepararam desde as primeiras horas do dia para nos receber. Agradecendo a eles, agradecendo a espiritualidade amiga que nos presta o seu auxílio, a sua ajuda, também os nossos mentores espirituais, eles que muito gentilmente ignoram as nossas más tendências, más inclinações, más paixões e nos auxiliam incansavelmente no trabalho de evolução, no trabalho do aprendizado. Pedimos também aos benfeitores desta casa que auxiliem a equipe da fluidoterapia que está se preparando para esse trabalho tão importante após a nossa reunião de hoje. E pedimos a misericórdia de nosso Senhor que esteja conosco para que possamos aprender e absorver um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Que assim seja. Então, meus amigos, como foi dito hoje pelo João, nós vamos falar do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, mais precisamente os itens de 3 a 5, que fala da missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Mas antes da gente dar início a esses tópicos mais especificamente, eu trago aqui para nós um trecho do Evangelho para que a gente possa usar como base para o estudo de hoje, que nos diz assim. O Evangelho está nas anotações também de Mateus 20, de 1 a 16, e também uma parte que está na parábola da festa de núpcias. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E, feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E, tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Então, tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora. E tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e do sol. Porém, ele, respondendo a cada um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus caros, para a gente começar um pouco a entender o estudo do Evangelho de hoje, é importante a gente trazer para reflexão as palavras do espírito Henri Eline,
de Paris, 1863, no qual ele nos diz que Jesus, como nós sabemos, ele amava a simplicidade dos símbolos, por isso que ele falava conosco através de parábolas. E, na sua vigorosa expressão, Jesus ele nos trazia que os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos aqueles que vieram primeiro para trabalhar no progresso, continuados depois, através dos séculos, pelos os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, nós, os espíritas. E nós, que viemos por último, também fomos anunciados quando o advento do Espiritismo foi trazido. Então, muitos que revivem hoje, ou reviverão amanhã, são espíritos que reencarnaram, já numa condição evolutiva maior. E esse dogma da reencarnação, eterniza e precisa a filiação espiritual que nós temos. Então, reinicia a luta, e nós, amadurecidos que estamos pela experiência, temos mais condições de avançar. E esse é um dos verdadeiros símbolos dessa parábola, que inclusive é a última parábola que Jesus nos traz durante o seu evangelho, falando da linha do futuro. E isso diz o quê? Que harmoniza todas as coisas no universo, para que a gente possa estar caminhando juntos, rumo à evolução. Então, se esse é o plano, qual é o prazo que nós temos para essa execução? Qual é o deadline que nós temos, né? Usando aí um jargão um pouco corporativo das empresas aí. Qual é o deadline que nós temos? Quando eu estive fazendo o estudo, a preparação para o nosso encontro de hoje, eu peguei uma linha de raciocínio do Haroldo Dutra Dias que é muito pertinente para os dias de hoje. Então, se a gente começar a pensar o seguinte: quantos dias tem uma semana? São 7 dias. O Antigo Testamento ele nos revela o seguinte: que ao 7º dia nós devemos parar, ou seja, nós devemos abandonar todas as coisas chamadas mundanas e entrarmos em conexão com Deus. Isso é chamado o Shabat. É o dia da nossa conexão com Deus. Mas, se nós formos visitar o Salmo 93 e também a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8 da segunda epístola, Pedro nos fala sobre o mundo de transição. É importante a gente fixar isso. Pedro nos diz o seguinte: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, se um dia é como 1000 anos, numa semana nós temos 7 dias, cada dia 1000 anos, na semana nós temos 7.000 anos. Guardem esse número. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele nos lembra o seguinte, até uma terminologia interessante que ele usa: dos desgregados. Ele chama de raça adâmica, que são os descendentes de Adão. Então, todos nós aprendemos que Adão foi o primeiro homem na Terra, né? Foi isso que nós aprendemos. Então, Kardec, muito inspirado no Livro dos Espíritos, as questões de 50 até 59, Kardec ele fez 2 perguntas básicas para os benfeitores espirituais, que hoje os jovens gostam de dizer, né? É aquela pergunta que lacrou geral, né? E ele pergunta o seguinte:
Ele pergunta o seguinte para os benfeitores espirituais: Adão era o único homem na terra? Uma pergunta que ele faz. Os benfeitores espirituais respondem: não, já haviam muitos outros homens assim como ele. E de que época era Adão? Pergunta Kardec. Os benfeitores espirituais respondem: há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos. Guardem esse número também. E ainda no livro A Caminho da Luz nos diz o seguinte, que há 4.000 anos, mais ou menos nessa época de Adão, foi feita o que a gente chama de uma peneirada. O que é essa peneirada? Muitos egípcios, uma boa parte dos hindus, poucos hebreus, todos eles retornaram espiritualmente à capela. Então foi feita uma nova seleção, digamos assim, daqueles que ficariam na terra. E os que ficaram são o que a gente chama de a rapa do tacho, né? E aí é o que nós chamamos de resgate dos caídos pela segunda vez. Então, ou seja, é o projeto resgate dos descendentes de Adão. E aí a gente começa a somar 4.000 anos de Adão, 2.000 anos depois de Cristo, temos 6.000 anos. 6.000 anos, cada dia da semana vale 1.000 anos. Nós estamos no 6º dia. Isso significa o que, meus amigos? Que a Terra, ela está entrando no seu Shabat. Ou seja, ela já entrou. Ela está no meio do Shabat. Isso, meus amigos, está no Apocalipse, capítulo 20 e 21. São 1.000 anos de recuperação do nosso amado planeta, que é o que Kardec chama de convalescença. E aí eu trago para nós um trecho de Ismael, um pouco antes de 1831, mais ou menos ali em 1830, 1831, ele reúne toda a pleiade de anjos, de benfeitores espirituais, aqueles que trabalhavam com ele. E ele diz: não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Século do advento do Consolador, 1831. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Então, o advento do Espiritismo, o Espiritismo que é o Consolador prometido, surgiu em 1857, certo? 1857, preparação de 100 anos em 100 anos. Mais 100 anos, 1957. Mais 100 anos, 2057. Guardem este ano, 2057. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, quem já assistiu, assista de novo. Quem não assistiu, procure no YouTube, tem o programa na íntegra. A pergunta que é direcionada a Chico é a seguinte: Chico, em qual ano o planeta Terra entrará em regeneração? E Chico responde o seguinte: Emmanuel nos diz que em 2057, por volta de 2057. Então, nós estamos em 2024. Para 2057 são 33 anos. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês, assim como eu, vocês são os trabalhadores da última hora. Ah, mas só temos 33 anos.
é muito pouco para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Não é. Nós teremos que fazer nesses 33 anos mais do que foram feitos nos últimos 6.000. E o que importa, meus amigos, não é a quantidade, é a qualidade do nosso trabalho. É a qualidade. Fazendo uma analogia com um trabalhador, um funcionário de uma empresa que tem 20 anos de empresa, ele pode ser um excelente funcionário, como ele pode ser um problema, se ele não aproveitou cada dia dele dentro da empresa para fazer o melhor a cada dia. E o mesmo se aplica a nós. Se nós somos verdadeiros espíritas e nós fizermos tudo o que precisamos fazer como bons espíritas nesta existência, nesta encarnação, ela valerá por 20 anos. E se a gente cumprir o nosso papel, a gente vai dar continuidade àquilo que nós começamos a fazer em existências anteriores, ou projetos dos quais nós participamos e deixamos de conduzir. Porque, meus amigos, a transformação moral, ela não é um processo linear, ela não é um processo binário, 1 mais 1 igual a 2. Quanto mais nós avançamos rumo à nossa transformação moral, maior é o salto que nós damos. Nós chegamos adiante, nós damos pulos maiores, subimos degraus maiores, em escadas cada vez mais íngremes. E aí eu trago para nós que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por que eu digo isso? Lembra que nós estamos há 33 anos de 2057. No último capítulo do livro A Gênese, nós já temos lá dizendo que muitas reencarnações estão sendo preparadas e muitos já nasceram. Vou dar um exemplo para vocês. No começo eu falei, quando a gente teve aquela peneirada que foram os egípcios, boa parte dos hindus, uma pequena parte dos hebreus, os arianos, então, foi ninguém, ficou todo mundo. Qual foi o erro central que esses povos cometeram? De que o mundo girava em torno deles, de que só existia eles, não existia mais nada. E eu trago para vocês, meus amigos, uma ótima notícia. Os arianos, através das novas reencarnações, eles já estão se reconectando com a sua origem espiritual. Eles estão abrindo o cofre dos seus corações e irão reconhecer de que Deus é um Pai bom e amoroso. E aí os povos, eles vão se unir novamente, eles vão se dar as mãos e construir um novo mundo, limpando as ruínas do mundo existente, onde o progresso civilizatório, ele andará de mãos dadas com o progresso espiritual e moral. E nesse dia, todos nós seremos irmãos. Ninguém vai passar por nenhuma necessidade. Haverá tudo para todos, de maneira igualitária. E nesse dia, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar uma festa, e será uma festa espiritual, a festa da regeneração no planeta Terra. E nós que somos os trabalhadores da última hora, eu tenho uma outra novidade para vocês. Jesus, Ele está recrutando, está contratando. Então, quem quiser pegar a fila e entregar o seu currículo lá para Jesus, Ele está pegando, porque está precisando de gente para esse projeto. E somos nós. É a nossa vez.
nós estamos com a senha na mão. Nós estamos com a senha na mão. E o que Jesus espera de nós? Ele espera que nós sejamos o melhor que nós podemos ser, independente das habilidades e das profissões de cada um. Se você é um bom médico, seja um bom médico. Se você é um engenheiro, uma dona de casa, um farmacêutico, um químico, um administrador de empresas, não importa a tua profissão, não importa o que você seja, se você tem alguma atividade profissional ou não, seja o melhor que você pode ser. Seja bom, seja justo, seja caridoso, seja atencioso para com aqueles com você convive, seja na atividade profissional ou não. É só isso que Ele espera da gente, para que a gente possa avançar nesse projeto de regeneração. Projeto Resgate da Raça Adâmica, é isso que nós estamos fazendo hoje. E eu desejo de todo o nosso coração que a gente possa entregar o nosso currículo para Jesus e falar assim: ó, estou aqui para trabalhar, o senhor me aceita? Né? Tenho certeza de que Ele, de todo o seu coração, vai nos aceitar e vai falar assim: vem que eu estou precisando de gente na vinha. E nós vamos lá, trabalhadores da última hora. Trazendo um pouquinho também o livro Vivendo o Evangelho, volume 2, de André Luiz, psicografado pelo Antônio Baduí Filho. No item 249, que fala sobre a missão espírita, que ele nos diz assim: o orgulho te fascina, resolve com a humildade. A mágoa te acompanha, soluciona com a misericórdia. A irritação te consome, dá um jeito com calma. A intolerância te arrasta, procura a bonança da indulgência. A incompreensão te agride, caminha atrás do entendimento. O egoísmo te domina, faz o exercício da caridade. A impertinência te aflige, busca o alívio da paz. A vingança te persegue, usa a barreira do perdão. A inveja te corrói, neutraliza com o antídoto da fraternidade. O ódio te tortura, liberta tuas possibilidades de amor. Claro que é muito importante difundir o Espiritismo. Contudo, a primeira missão do espírita é a própria transformação moral. Isso significa que podes ajudar o próximo ensinando o Evangelho, a reencarnação e a vida espiritual. Mas não estás livre da obrigação de exemplificar o que conheces, a fim de que tua palavra não seja apenas um discurso brilhante e vazio. Meus amigos, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer, de compartilhar com vocês hoje. E antes do nosso encerramento, eu convido a todos para as nossas despedidas, agradecendo a oportunidade que o Pai nos dá de estarmos reunidos nesta casa de amor, de fraternidade, de caridade, agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, seus ensinamentos tão atuais, agradecendo também aos benfeitores espirituais que nos auxiliaram, nos inspiraram e nos conduziram para estarmos aqui hoje, aprendendo e estudando. Agradecemos pela fluidoterapia que iremos receber, a fluidoterapia que nos cura, que nos restabelece as forças, que nos equilibra e harmoniza. E pedimos o concurso dos benfeitores espirituais e de nossos mentores espirituais, para que possam nos acompanhar nesta semana que se inicia. Que tenhamos uma semana de amor, de paz, de fraternidade, caridade, mas sobretudo de muita força, de muita coragem. Nós que somos os trabalhadores da última hora, que possamos empregar o nosso esforço para a conclusão do projeto de nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus.